No programa de hoje vamos falar sobre o fenômeno que são os super-heróis e como alguns deles conseguiram cair na graça do público e se tornarem símbolos e referências para muita gente. Eu sou o Gabriel Rodrigues e está começando agora o Sessão de Nerd. Não deixe de acompanhar a loja Magic Power, que eles têm produtos incríveis e são uma loja totalmente nerd. A loja tem o intuito de proporcionar para os amantes da cultura pop uma experiência única, sendo a primeira do seu nicho a ter um comércio físico na cidade de Lorena, interior de São Paulo. Os produtos são temáticos e de alta qualidade. Eles variam entre camisetas, mochilas, chaveiros, placas, copos, acessórios e muito mais. Para mais informações, siga o perfil no Instagram, @MagicPowerStore. Não é de hoje que os super-heróis são uma sensação entre as crianças, jovens e até mesmo entre os adultos. Além das HQs, filmes como X-Men, Batman e até os desenhos da Liga da Justiça e Super Choque já fizeram a felicidade de muita garotada há muito tempo atrás. Mas essa popularidade, como é nos dias atuais, não era a mesma que antigamente. Mas essa explosão dos filmes de heróis veio acontecer apenas quando a Marvel resolveu adaptar das HQs a história de um grupo de heróis, os Vingadores, conhecidos também como os heróis mais poderosos da Terra, e claro, o sucesso foi imediato. O filme chegou aos cinemas fazendo barulho, na verdade, muito barulho. Somente nos Estados Unidos, o filme arrecadou 207 milhões de dólares no primeiro final de semana de estreia por lá e totalizou pouco mais de 1,5 bilhões de dólares no mundo todo. Apenas em terras brasileiras, o filme gerou cerca de 129 milhões de reais, se tornou um verdadeiro sucesso. Mas muito além disso, o filme abriria as portas para uma nova era mundial, a Era dos Heróis. Claro que o enorme sucesso do filme não veio apenas de boas cenas de ação e dos bons efeitos visuais, mas também dos personagens que viriam a se tornar grandes sensações do cinema e do mundo nerd. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filântropo. Um dos grandes responsáveis por esse papel é o famosíssimo gênio, bilionário, playboy e filantropo Tony Stark, que acompanhado de frases marcantes, personalidade forte, descolado e carregado de piadas, o Homem de Ferro cativou o público de uma maneira geral, se tornando um dos heróis mais famosos do universo da Marvel. Mas como podemos explicar esse sucesso tão grande dos filmes de heróis? É que além do puro entretenimento, os heróis se tornaram referência na vida de muita gente, inclusive dos próprios brasileiros. Um dos heróis mais queridos por aqui é o Homem-Aranha, que traz uma identificação muito grande com a realidade de muita gente. Peter Parker é um jovem nerd que não se dá muito bem com a mulherada. Ele é tímido e ainda tem que contar as moedinhas para pagar passagem de ônibus. Não tem como não se identificar com isso, né? Lembrando que no cinema já tivemos 3 versões diferentes do herói, interpretados pelo lendário Tobey Maguire e Andrew Garfield. E atualmente, o herói é interpretado pelo queridíssimo Tom Holland, que fez a ingressão do personagem no universo da Marvel pela primeira vez. É fato que não dá pra negar que, sem os poderes, o jovem Peter seria mais um adolescente normal, enfrentando seus problemas normais. Esse sendo um dos fatores que levaram o herói a ser tão popular assim entre a garotada. Outro herói que chamou muita atenção dos holofotes e se tornou muito famoso, na verdade mais do que isso, se tornou referência em representatividade, e podemos até falar da importância desse personagem para o mundo real.
Estamos falando de Pantera Negra, que conseguiu virar um símbolo para muita gente, principalmente por muitas crianças negras. O primeiro filme produzido de um super-herói com um elenco todo negro pela Marvel Studios recebeu muitos elogios por parte da crítica mundial por trazer o primeiro protagonista negro como super-herói, além de amplificar a cultura africana para os 4 cantos do mundo. Ao narrar a jornada de T'Challa em sua jornada para ser coroado o rei de Wakanda após a morte de seu pai. O legal de se mencionar também, além de toda a questão da representatividade, o filme também traz um exército formado por mulheres, mais conhecidas como as Dora Milaje, mulheres guerreiras que defendem o Wakanda. Olha quanta representatividade em um só filme conseguimos identificar. Imagine um quanto de gente não se sentiu representada por esse filme. Minha opinião, é um dos filmes que eu mais gosto, é Pantera Negra. Claro que a genialidade da Marvel ao trazer uma representatividade tão marcante assim fez acender um alerta de que faltava mais diversidade, não apenas nos filmes de herói, mas também no cinema em geral. Ao ver que muitas crianças e jovens foram representados como Pantera Negra, já é um grande avanço que mostra a relação desses heróis e o porquê são tão queridos por muita gente. E por falar em guerreiras, há uma representante dessa lista que não poderia ficar de fora. Estão ouvindo essa música? É isso mesmo. A heroína das heroínas também tinha que ser mencionada hoje. Mulher Maravilha, um dos fenômenos das HQs. Mulher Maravilha é uma das heroínas mais queridas, e é claro que não é apenas por seus poderes, e sabemos quão poderosa ela é, não é verdade? A heroína que teve a sua primeira aparição nas HQs em 1941 já despertava a atenção pelo fato de ser uma mulher, independente e extremamente poderosa, que vinha de uma sociedade formada somente por mulheres. Sua primeira aparição em filmes foi em 1974. O filme não se popularizou por vários fatores, inclusive com a própria popularidade dos heróis para a época. As coisas realmente mudaram de um tempo para cá, não é mesmo? Após esse filme, a Mulher Maravilha só teve outra aparição nos cinemas novamente em 2016, quando integrou o elenco de Liga da Justiça, sendo a única representante feminina no elenco dos heróis. Gal Gadot foi tão bem aceita pelo público que no ano seguinte já ganhava o seu primeiro filme solo de uma trilogia já confirmada. Sendo uma das personagens do universo da DC mais queridas, principalmente pelas mulheres e por sua representatividade. A DC decidiu inovar nos filmes solos da Mulher Maravilha e acertou ao colocar a parte da produção somente feminina, inclusive a diretora Pat Dickens. Uma personagem feminina mostra que as mulheres também podem gostar de heróis, tanto quanto os homens. Muitos podem não entender, mas como Pantera Negra, Mulher Maravilha vai além de mostrar uma mulher com uma super força que carrega um laço que brilha. Ela incentiva e cria uma relação com a menina mulher que está assistindo cada vez mais e incentivando a presença feminina no meio cinematográfico. É surreal mostrar como os filmes de heróis podem passar uma mensagem por trás do que está sendo mostrado nos filmes. Agora esse filme que vou apresentar, ele também é um fenômeno, tanto nos cinemas quanto nas HQs. Ele ultrapassa qualquer barreira que possa existir entre o telespectador e o personagem de cinema. Nas telas, nós já tivemos inúmeras versões desse personagem, mas a mais recente foi em 2019, sendo interpretado pelo brilhantíssimo ator Joaquin Phoenix. Claro que eu tô falando dele, Coringa, The Joker. O que para muitos a sua última versão foi impecável nas mãos do ator, o Coringa apresentou um tema que fez com que muitos se identificassem com um personagem que sofreu muito durante o filme. Podemos ver no filme situações de problemas psicológicos, a sociedade vendo com maus olhares e quanto a solidão pode trazer um sentimento totalmente negativo pra gente. O filme foi um verdadeiro sucesso, principalmente por levantar todas essas questões. Ele narra um fato de como estamos vivendo em uma sociedade doente que não pensa mais no próximo, e cenas assim são as que mais vemos durante o longa. Também temos que destacar a interpretação impecável do ator, que conseguiu transmitir uma verdade na pele de Arthur Fleck.
Essa humanização que trouxeram ao personagem nos mostrou motivos, e olha que não faltaram, para que o Coringa fosse quem é. É interessante quando olhamos com um olhar um pouco mais atento de como esses personagens nos trouxeram uma conexão com eles, seja por meio da coragem, representatividade ou até mesmo pelo simples modo de se viver. O que fica claro é que essa relação com os heróis se transformou e ganhou o mundo. Os filmes de heróis se transformaram num grande sucesso porque conseguimos nos ver neles. Talvez pela primeira vez nos identificamos com os nossos heróis favoritos, sem que seja apenas uma brincadeira ou um sonho. É claro que a Marvel e a DC ainda vão explorar muito mais os filmes e nos fazer cada vez mais nós nos identificarmos. E cada vez veremos novas identidades que vão representar cada um de nós, seja no cinema ou na televisão. Os heróis podem dessa vez salvar o mundo real. Mas infelizmente o programa de hoje está acabando. Eu espero que tenham gostado e que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e comentar aqui qual desses personagens que citamos é o seu predileto e qual desses filmes marcou mais você. Gostaria de ver vocês por aqui nos seguindo e acompanhando nossas redes sociais. Siga a Sessão de Nerd e não perca nossos podcasts. Os links estão aqui na descrição. Eu sou Gabriel Rodrigues e até a próxima.